Excelente notícia para jogadores de videogame. A Nintendo está derrubando emuladores e também youtubers. Controle do Fortnite vai ser lançado no Brasil. FNAF foi lançado de surpresa para Nintendo Switch no Japão. Mortal Kombat foi decepcionante para alguns jogadores. E o jogo do Hunter x Hunter, estilo The King of Fighters, foi adiado. Mas começa por essa notícia aqui. Parece que o Circo Digital foi comprado pela Netflix. Calma aí que não é exatamente comprado o produto ou a série. Eu tô falando aqui, na verdade, do direito de distribuição. Essa animação que começou pela Glitch Production tem viralizado pra caraca na internet. Pô, só o piloto conseguiu mais de 300 milhões de visualizações. Os brinquedos estão sendo vendidos no país inteiro, no mundo inteiro, a rodo, tanto com brinquedos oficiais e também piratas, o que mostra que ele é um sucesso só por isso. E tem aquele mistério que todo mundo quer saber o que tá acontecendo dentro do jogo do Circo Digital. A animação, por ter chamado muita atenção, a Netflix acabou fechando um acordo para colocar os seus episódios dentro do catálogo, o que faz com que você, que queira assistir a animação sem nenhum anúncio ou coisa do tipo, tenha que assistir direto pela Netflix, o que acaba mudando muito a expectativa. Nessa temporada, os episódios do Circo Digital serão lançados normalmente para YouTube e Netflix simultâneo, e os outros episódios também devem acontecer desse mesmo sistema de lançamento, simultâneo nos dois. O que iria mudar mesmo para as pessoas é que o Circo Digital, ele ganharia muito mais renome, talvez as dublagens possa trocar, porque a Netflix tem os seus estúdios paralelos aqui, não é o mesmo de forma independente que acontecia na Glitch, mas ele deve ser lançado normalmente e talvez um pouco mais acelerado, porque com o suporte da Netflix, essa animação pode chegar em lugares muito maiores do que o YouTube permitiria. E isso é muito bom para quem curte uma animação independente, até porque não é a primeira vez. Aquela animação Hazbin Hotel que saiu lá na Amazon Prime, na verdade, era uma animação do YouTube e acabou ganhando esse sucesso também. Péssima notícia para jogadores de Sonic. Parece que a animação Shadow, a Origem Sombria, vai ganhar exclusivas cenas extras e também momentos deletados para o PlayStation 5. Para quem não acompanhou, essa aqui é uma série que está sendo lançada em 3 episódios semanais aqui no YouTube, mas os episódios em si estão de graça. Porém, algum acordo rolou entre a equipe da Sega e PlayStation para poder lançar cenas exclusivas para o PS5. Eu já não ficaria tão desesperado assim como vi muitas pessoas desesperadas nos comentários aqui, porque essas cenas devem ser momentos muito simples, 5 segundos a mais, nada que mude muito a história, e as cenas deletadas devem ser apenas curiosidades, que eles planejaram ou no storyboard não ganharam a animação final. Isso já aconteceu com outros pedaços de animação. Quem jogou o Sonic Origins lembra daqueles extras que mostravam cenas em animatic, storyboard e todo o processo de produção de animações que saíram pro Sonic Origins e também pro Sonic Mania, que foi lançado naquela época. Jogadores de Nintendo estão furiosos com a Nintendo. Parece que a Nintendo está derrubando os emuladores do Nintendo Switch. Começou pelo Yuzu, mas nessa semana o emulador Ryujinx começou a ser derrubado também. Ele era diferente porque ele não era situado nos Estados Unidos, onde a Nintendo coloca os seus processos para rolar, mas ela começou também a entrar em contato com o desenvolvedor desse projeto, que, por sinal, estava continuando seu trabalho com o emulador do Nintendo Switch, e muitos jogadores, principalmente no Brasil, têm jogado através dele porque ele tem pegado vários jogos, principalmente jogos que acabaram vazando. Recentemente teve o novo Zelda, que antes do lançamento já tinha gente jogando tanto no celular como também no computador, graças a projetos como esse. Nesse caso, a Nintendo conseguiu fazer com que o projeto fosse arquivado, tudo que estava envolvendo ao projeto do emulador do Nintendo Switch agora é da Nintendo, e parece que todos os dados que estavam online pelos criadores oficiais sumiram, pelo menos o que estavam lá. Youtubers nintendistas estão com medo da Nintendo. Parece que a Nintendo agora está derrubando canais do YouTube que falam de emulação e também consoles portáteis. Isso aqui é uma novela que já repete há muito tempo e vai trazer aquela discussão de, poxa, emulação é pirataria ou não? Esse aqui é o principal argumento que a Nintendo tá usando para derrubar esses tipos de canais, e tem um novo nicho aqui no YouTube, que são aqueles canais que falam sobre emuladores portáteis, consoles portáteis. Eu mesmo já tive minha experiência com esse Arbenic aqui, ele é muito bom, mas ele emula outros jogos na Nintendo. Essa galera que faz vídeos sobre emulação, principalmente aparelhos portáteis, mas com cenas emulando consoles da Nintendo, seja antigo ou novo, sempre vai correr esse risco de perder o seu canal, porque a Nintendo sempre vai correr atrás, ainda mais agora que ela tá colocando emuladores dela em diversos serviços dela de assinatura, como o Switch Online e a DLC, o Switch Online Expansion Pack, uma DLC de assinatura. Enfim, a questão aqui é que existe este risco, e se você acompanha ou é um youtuber que faz vídeo de consoles portáteis e emulação, toma cuidado. Excelente notícia para jogadores de Fortnite. Lembra daquele controle azulão cheio de grafite do Fortnite que foi anunciado no PlayStation? Então, ele vai ser lançado no Brasil. De fato, já está em pré-venda pela fonte mais confiável que temos, que é a
na Amazon, porque pelo menos quando tem desconto nesse controle, você consegue pegar isso pelo pagamento de crédito. Então, eu já vou dar a dica pra você. Se você quiser comprar um deles, eu vou deixar o link que tá no meu perfil. Lá na bio, você vai poder acessar a lojinha onde tem o controle pela venda oficial. É melhor conseguir pegar um controle desse, porque depois que ele perde o estoque, ou você compra de segunda mão, que geralmente eles cobram mais de R$1.000. Jogadores de FNAF estão felizes, porque o FNAF Into the Pit, aquele jogo meio retrô, com gráficos a lá pixelizados e muito bom, baseado naquele livro do mesmo nome, ele acabou sendo lançado de surpresa pro Nintendo Switch lá no Japão. Esse jogo ele tem conseguido chamar muita atenção para outros jogadores que não eram da fanbase de FNAF, porque diferente dos jogos originais, que eram muito mais point and click, aqui você tem um jogo que de fato tem cara de videogame retrô. Pra aquela galera mais velha, chama bastante atenção, e pros mais novos abre um ar para poder conhecer outros estilos gráficos diferentes de outros projetos. É muito bom que eles estão lançando esses jogos também para console, mostrando que um desenvolvedor independente que começou com um joguinho que era praticamente gráficos simples e tal, trabalhando sozinho, conseguiu chegar longe com um jogo como esse. Ele tem diversos finais, ele passa naquele esquema de viagem no tempo com a criança entrando numa piscina de bolinhas. Ele é bastante sombrio, apesar da limitação gráfica que eles impuseram nessa história. Se você viu o filme, eu acredito que seja bom começar por esse jogo aqui, porque ele não é um jogo tão difícil de começar a aprender, ele é bom pra começar a entender um pouco essa história complexa de FNAF que se tornou ao longo dos anos, mas é um jogo legal. Recomendo. Excelente notícia para os jogadores de Fortnite. Parece que as skins dos incríveis entraram no Fortnite agora. Se você tá acompanhando, isso aqui tinha vazado há um tempo atrás, tem 3 skins que você pode comprar. No caso, é o Gelado, tem aqui o Senhor Incrível e a Mulher Elástica. Existem vídeos por aí mostrando dentro do Fortnite o Incrível Móvel, o carro do Senhor Incrível, sabe? Que apareceu no segundo filme, mas também tava no primeiro. Esse carro tá no jogo, só que eles não botaram pra vender. Talvez possa virar um evento de passe de batalha ou missão que vai acontecer no próximo capítulo, mas isso é uma coisa que ainda abre uma dúvida. E caso você esteja aí louco pra poder comprar essas skins, adiciona aí meu código de criador, RKPlay, literalmente só isso. A Nintendo lembrou que um jogo de corrida dela existe além do Mario Kart. Tô falando aqui do F-Zero. De surpresa, 2 jogos vão entrar aqui no Nintendo Switch Online do Game Boy Advance, que no caso é o F-Zero GP Legends, que é baseado em um anime que ficou exclusivo no Japão, e um outro, que é o Climax, que ficou só no Japão. Esses 2 F-Zeros aqui nunca foram tão populares assim, porque a série F-Zero não era tão popular, mas ela é nostálgica pra bolha de jogadores de Nintendo. Mas a questão dele aqui é que parece que a Nintendo tá querendo trazer a série F-Zero de volta. Tem um novo Nintendo Switch vindo por aí, com gráficos bem mais realistas, né? Porque vai ter que ser algo muito mais próximo de um Play 4, e Play 4 era capaz de fazer jogos como o Final Fantasy VII Remake, então eu imagino que a Nintendo está já preparando terreno para poder lançar um F-Zero para nova geração dela. Tanto que não tem mais como explorar essa franquia depois do que ela já fez. Até o F-Zero Battle Royale foi lançado. Isso é insano. Péssima notícia para os fãs de Hunter x Hunter. Parece que o jogo do Hunter x Hunter, estilo The King of Fighters, foi adiado para 2025. Motivo? Melhorar o jogo. Esse jogo, ele é, bom, um jogo de anime que não é aquela copia e cola de jogos tipo Dragon Ball e Naruto, que é aquela areninha 3D. Não, ele tá muito mais pra um KOF, onde você tem um time contra o outro. É bem interessante ver como esse jogo tá sendo desenvolvido, até porque os hiatos que essa série consegue ter ao longo de todos os anos, tendo animes que começam num ponto e praticamente acabam no mesmo lugar, é impressionante. Mas tem que esperar, né? Excelente notícia para jogadores de Sonic. Parece que o Sonic Heroes está prestes a ser anunciado para 2025. Pois é, a galera aqui que tá me acompanhando já não ficaria tão surpresa, mas eu vou te explicar. O Sonic Heroes tem como grande vilão o Metal Sonic. E agora a gente tá muito próximo do lançamento do Sonic 3, o filme, que já deu pistas de que, além do Sonic 4 estar encaminhando, ele também seria a origem para o Metal Sonic nesse universo cinematográfico. Como a SEGA conseguiu sincronizar o Sonic 3, o filme, pra ter eventos com Shadow, tanto colocando ele em outros jogos, lançamento do Sonic X Shadow Generations, é muito provável de se imaginar que, se o Sonic 4, que já está em pré-produção, for colocado com um filme, com a presença dele, do Metal Sonic, dentro desse jogo, desse universo cinematográfico, o jogo do Sonic Heroes seria uma melhor forma de adaptar uma história com ele. Porque ele é o grande vilão do Sonic Heroes, onde a trama se passa em 4 times diferentes, onde você tem que zerar todas essas histórias sem parar. Esses rumores de Sonic Heroes sendo refeito já apareceram em muitos vazamentos ao longo desses 2 anos que eu estou aqui no YouTube. Você pode esperar um relançamento ou até mesmo um remaster do Sonic Heroes pro futuro. É muito provável que vai acontecer, até porque a SEGA adora fazer esses pequenos relançamentos. Mortal Kombat Reino do Caos, ou Reino Caos, é uma grande decepção. Muitas pessoas estão aqui revoltadas com
a nova expansão do Mortal Kombat e estão reclamando porque não dá muita coisa e a história se resolve assim em 3 horas no máximo. Isso aqui era uma coisa que dava pra se esperar, né? Eles lançaram aqui uma DLC que expandia um pouco a história e dava um gancho pro Mortal Kombat 2. Mas assim, não reclame, é uma DLC e a gente tá acostumado a se decepcionar com histórias de DLC. Até porque é muito provável que, se o Mortal Kombat 2 for acontecer, esse Mortal Kombat 2 ele vai seguir uma história tentando ligar mais o final da campanha principal do primeiro jogo do que a DLC em si. O que eu acho uma pena, mas é muito caro pagar uma DLC desse tipo. Imagino que a galera não tá percebendo. A DLC, ela entrega diversos personagens que vão ser lançados nesse pacote, que tem aí o Amostradinho, enfim, o Conan e por aí vai. Nesse caso, é muito provável que esse jogo só ficou com essa DLC por causa do licenciamento desses personagens, mas é uma coisa que a gente vai ter que esperar ou tentar pegar numa promoção da vida. Mortal Kombat tá aí, meu amigo. Joga aí quem quiser. Muito obrigado, valeu, fui e até o próximo vídeo.